Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, em vossos corações, caros ouvintes que participam conosco deste programa, que para um pouquinho para ouvir a palavra de Deus, para meditar e para rezar no início deste dia, mais um dia que Deus nos concede com sua graça, para servirmos a Ele com nossa vida. Então, todas as manhãs, 6 horas da manhã, estamos aqui de segunda a sábado, né? No domingo, a gente está presente nas 7 horas da manhã também, com a Santa Missa aqui na matriz de São Pedro, aqui em Baixo Guandu, e você também participa, você, quando não pode, vem à igreja, e quando não pode, acompanha-nos pelo rádio ou pelos meios de comunicação, ao nosso trabalho de evangelização. Obrigado por essa presença, por essa licença que você dá para que a gente entre na sua casa, no seu carro, no seu comércio, enfim, esteja presente na sua vida com o nosso programa de falar da palavra de Deus e anunciá-la e meditar para que a gente possa cada vez melhor viver a nossa fé, nossa esperança e nossa religião. Portanto, vamos ouvir hoje o Evangelho, é a sequência do Evangelho de ontem. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versos de 13 a 17. Ontem foi de 1 a 12, hoje de 13 a 17, a sequência do Evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores. Palavra da salvação. Eu tenho dito a vocês, meus caros irmãos e irmãs, que Jesus pregava diferente dos mestres da lei, dos sacerdotes do seu tempo. Falava de um Deus misericordioso, de um Deus que aceita e perdoa a todos, que não faz discriminação de pessoas. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, diziam que o povo era maldito, que os doentes eram malditos, que os pecadores estavam longe de Deus e que não tinham perdão. E Jesus, pelo contrário, chamava a todos, dizia: o reino é para todos. Deus ama a todos, todos são filhos e filhas de Deus. Os que estão fazendo errado, Deus não está com raiva deles, não, está amando porque são filhos e Deus quer que eles voltem a cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Deus não está com vontade de castigar ninguém. Ele quer que todos o sigam, respeitem, amem, perdoem. E assim ele estava no meio dos pecadores. Nós vimos ali quando ele, achando que precisava de mais gente para ajudá-lo, né? Ele não dava conta de fazer o serviço todo sozinho.
Nós já vimos que ele já tinha chamado São Pedro, Santo André, São Tiago, São João, alguém para ajudá-lo. E agora ele veio um cobrador de impostos, aqueles homens, os cobradores de impostos, eram detestados pelos judeus, eram empregados do Império Romano, e cobravam imposto em nome do Império. Mas Jesus tinha um olhar penetrante, e ele viu Levi, aquele cobrador de impostos, que era o nosso Mateus, que escreveu o Evangelho de São Mateus, era Levi, cobrador de impostos. Os judeus tinham raiva daquele pessoal. São ladrões, essa turma de cobradores de impostos, empregados do Império Romano. Esse pessoal não presta, são ladrões. Jesus fala com ele, vem me seguir, moço. Ele larga lá a mesa de cobrar impostos, botou lá alguém, tome conta aí para mim, fica com isso aí, fala com o patrão lá, eu não quero mais esse serviço não, vou com ele agora. E naquela alegria, vamos lá em casa, vamos conhecer minha mulher, meus filhos, meus amigos, eu vou mandar fazer um jantar lá para nós, hoje. E aí, Jesus aceita, vamos sim, vamos fazer uma refeição lá na sua casa, pode mandar preparar, a hora que a gente estiver cansado aqui, a gente vai lá comer, né? E pregou durante o dia, ele ali junto já, e a família já preparando a comida, e ele com os outros apóstolos pregando e anunciando ali na beira do mar, às vezes entrava dentro da barca para poder falar com o povo de mais longe, curando, enfim, trabalhando, Jesus trabalhando e conversando com as pessoas, orientando, o pessoal ficava impressionado de ouvir as parábolas que ele contava, aquilo que ele falava de Deus, como era Deus, e eles ficavam entusiasmados, e a multidão enorme. E quando chega na hora de jantar, vão atrás dele lá na casa do Levi, não é? Vai lá, fica olhando, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, ficava impressionado, eles não conseguiam juntar tanta gente, eles formados, doutores formados, e Jesus, aquele jovem, simples carpinteiro, mas que falava de uma maneira diferente e juntava tanta gente em volta, eles ficavam de certa forma com inveja e ficavam tentando um jeito de criticar Jesus. E aí quando vê que eles entram, eu já disse a vocês que na casa de Zaqueu, né, ele não podia entrar porque Zaqueu era estrangeiro, era pagão. Ali também na casa de um cobrador de impostos não podia entrar, um judeu não podia entrar, ficava impuro, porque era um pessoal do Império Romano, e ainda ladrão esse sujeito. Como é que vai entrar na casa de um cara desse? Esse sujeito é ladrão, a gente sabe que esse cara dá prejuízo a todo mundo aqui, e cobra a força, que recebe imposto da gente à força. Esse cara não presta. Como é que esse diz que é profeta e vai logo jantar na casa dele? E Jesus escuta o comentário daquele pessoal e fala, gente, vocês já viram algum são e não dá para procurar médico? Quando vai alguém procurar médico é porque está doente. Eu vim para os pecadores, não vim para os justos, não. Os justos, não, vocês acham que não precisam de mim, não precisam daquilo que eu falo, vocês que acham que já sabem tudo, então não precisam de mim. Quem precisa são eles, que precisam de aprender a seguir a Deus, a fazer as coisas boas. Eu preciso de ficar no meio deles para ensinar. Eu vim para os pecadores, eu não vim para os justos, não. Então, gente, às vezes a gente fica procurando também, às vezes a gente esquece desses ensinamentos de Jesus, porque ele manda a gente procurar aqueles que estão afastados. Eu sempre estou dizendo isso na igreja, vocês não sei se alguns que moram mais longe não participam das missas que eu celebro aqui na paróquia de Baixo Guandu, mas eu estou sempre falando isso, né? Que às vezes eu digo para o pessoal, vocês estão pensando que Deus está preocupado com vocês que estão aqui na igreja? Não. Às vezes ele não está muito preocupado, não. Vai estar todo mundo ali rezando, tranquilo, na paz. Se um precisar, o outro está pronto para ajudar. Aqui na igreja todo mundo amigo, todo mundo irmão. Mas Deus está preocupado com quem está bebendo umas cachaças lá nos botecos,
que é montado numa moto, correndo feito doido, outro que está querendo brigar lá nos campos de futebol, que não fala em Deus, nos botecos estão querendo brigar. Jesus está preocupado, porque eles também são filhos de Deus. Vocês que estão aqui na igreja, vão ajudar esses irmãos e irmãs de vocês que estão precisando de vocês, precisando de conselhos, estão precisando de ensinamento de vocês. Vão ajudar eles, porque Deus está preocupado com eles. Eu estou preocupado com eles até hoje, com os ladrões, com as prostitutas, com o pessoal que está fazendo coisa errada, com os bêbados, com esse pessoal brigões que está querendo fazer coisa errada. Eu estou preocupado com eles. Saiam aqui da igreja, mas não fica preso em vocês mesmos, não. Vão procurar meus irmãos, meus filhos, minhas filhas, que estão perdidos, para trazer para o rebanho, para o aprisco, que são todos os meus filhos e filhas. Mas, gente, estamos chegando já ao final do nosso programa. Mais uma vez estivemos juntos. Que a Virgem Maria abençoe a cada um. Que Deus atenda às suas necessidades, seus pedidos. E que a gente possa cumprir a vontade de Deus e fazer que a nossa vontade seja a vontade de Deus. E que a gente possa cumprir a nossa missão. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor.